Lição de número 7, na sequência, a lição de número 8. E essas duas lições são 53 capítulos. É claro que nós não vamos poder passar para vocês tudo o que está no livro. Em sendo assim, nós vamos seguir pela nossa Bíblia. O assunto está entre os capítulos 12 e 19 de Apocalipse. Nós vamos destacar em cada capítulo os eventos mais importantes. Do capítulo 12, destaca-se duas coisas: uma mulher e um dragão. Estes são os destaques do capítulo 12 de Apocalipse. Uma mulher e um grande dragão vermelho. Vamos então procurar identificar quem é essa mulher e quem é o grande dragão vermelho. São os dois destaques do capítulo 12. Esta mulher, é claro que sobre o livro de Apocalipse, nós temos muitas correntes de pensamento. E nós vamos aqui destacar o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, por ser uma igreja, uma grande igreja. Então, a Igreja Católica tem um pensamento. Isto vocês encontram nos livros, nós não vamos aqui inventar nada. Para a Igreja Católica Romana, esta mulher é Maria. Esta mulher é Maria. E a mesma Maria que a Igreja Católica reconheceu como sendo a mãe de Deus. A história de Maria, a história de uma mãe de Deus, começa lá no capítulo 10 de Gênesis. Essa história de uma deusa mãe começa em Gênesis capítulo 10, entre os versículos 8 e 9. Ecuse gerou a Nimrod. Começa com Nimrod. Nimrod é bisneto de Noé. Noé gerou Cão, Cão gerou Cuse, Cuse gerou Nimrod. Ele é bisneto de Nimrod, de Adão, de Noé. E foi Nimrod o primeiro imperialista. Foi ele que começou o primeiro império. Foi ele o primeiro a iniciar uma movimentação contra Deus. A ordem de Deus era que a população deveria encher a terra. E o Nimrod se opôs a esta ordem de Deus e procurou centralizar o povo, construindo a Torre de Babel. A Torre de Babel deu início ao grande império coordenado por Satanás em toda a história. Babel veio a se tornar Babilônia. Babel veio a se tornar Babilônia. E a esposa de Nimrod, Semíramis, segundo a mitologia babilônica, Babel é babilônica, segundo a mitologia, quando o Nimrod morreu, a Semíria ficou grávida. Segundo a mitologia, ela se engravidou depois que o marido morreu. Nimrod, morrendo, se transformou no Deus Sol. Então, ele era um deus. E Semíramis teve um filho, chamado Tamuz. E Tamuz também se tornou um deus. Então, Tamuz era filho de um deus. Filho de um deus. Esse Tamuz, quando Ezequiel foi levado em espírito de Babilônia a Jerusalém, o Senhor mostrou a ele, dentro do templo, um grupo de mulheres adorando Tamuz. Tamuz era um deus que ajudava as mulheres. Então, de Semíramis, a deusa mãe,
Essa deusa mãe agora passou, a deusa é uma só, a origem foi Semíramis. Semíramis, em Babilônia, ela é adorada como Estar. Entre os cananeus, ela é Asterote. No Egito, ela é Ísis. Na Grécia, ela é Afrodite. Em Roma, ela é Vênus. Em Éfeso, ela é Diana. Então, a deusa é a mesma. E tudo teve origem com Semíramis. A história da igreja nos informa que até Constantino, até o ano 312, os cristãos, quem era cristão, ninguém brincava de ser crente. Ser cristão podia significar a morte. Com Constantino, a igreja se abriu e muita gente veio para a igreja sem conversão. Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do império. Então, ser cristão dava status. Ser cristão era bonito. Então, muita gente veio para a igreja. Agora começa o movimento dessas mulheres que vieram para a igreja sem conversão, para as famílias. Elas queriam a Deus, a mãe. Uma deusa que podia assistir a mulher durante a gravidez, uma deusa que podia assistir a mulher durante o parto. Então, havia uma pressão para criar uma deusa-mãe dentro do cristianismo. Mas os líderes não encontravam como. Até que, no ano 431, o imperador era Teodoro II, e em 1431, a Igreja Católica convocou um concílio. Concílio é convocado pelo Papa. É uma reunião de bispos. Todos os bispos se reúnem para discutir um determinado assunto e tirar dele uma verdade. E o objetivo desse concílio era entender quem era Jesus e quem era o Cristo. Quem é Jesus e quem é o Cristo. Depois de muita discussão, o concílio chegou a uma conclusão. Jesus é o Cristo e Cristo é Jesus. Os dois são o mesmo. Agora alguém teve uma ideia. Se Jesus é o Cristo, e se o Cristo é Jesus, Maria é mãe de Jesus. Se Maria é mãe de Jesus, ela é também mãe do Cristo. E o Cristo é Deus. Então encontraram uma maneira. Nesse concílio de Éfeso, ano 431, Maria foi elevada à condição de mãe de Deus. Criou-se, então, a primeira deusa-mãe no âmbito do cristianismo. E nós sabemos que esta mulher aqui não pode ser Maria. Não pode ser Maria. Em nenhum momento da história, nós encontramos condições para ver em Maria, esta mulher, a mãe de... Ela mesma disse, a minha alma se engrandece em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu a sua condição. Ela não tem culpa nenhuma do que fizeram com ela. Então, aqui começa, então, a história da deusa-mãe. E, certamente, esta deusa-mãe não é a mesma aqui do capítulo 12 de Apocalipse. Porque esta mulher, ainda segundo outros, esta mulher representa a igreja. Essa mulher representa a igreja. E nós temos aqui que a igreja, na tipologia bíblica, nunca foi representada por uma mulher casada. A igreja sempre foi representada por uma virgem. Paulo diz isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios,
O apóstolo Paulo vai nos dizer, 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2, ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 11, 2. Ele está escrevendo para uma igreja, para a igreja de Corinto. E ele diz aqui, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Ele aqui considera a igreja como uma virgem pura, uma virgem pura. Ainda o mesmo Paulo, no capítulo Efésios, ele vai também, Efésios 5, 27, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Israel sempre foi representado por uma mulher casada. Sara é um tipo de Israel. Sara é um tipo de Israel. Abraão é um tipo de Deus Pai. Então, Sara representa Israel, uma mulher casada. E a Bíblia nos diz que quando Sara morreu, a tenda dela ficou vazia. Sara representa a nação de Israel. Sara tinha um objetivo, trazer ao mundo o filho da promessa, que era Isaque. Foi para isso que Deus a escolheu. Ela foi chamada por Deus para trazer ao mundo o filho da promessa, que era Isaque, representando Jesus. Depois do nascimento de Isaque, a missão de Sara estava cumprida. A missão de Israel estava cumprida. Sara, partindo para a eternidade, a tenda dela ficou vazia. A tenda estava vazia. Agora chega Rebeca. E Rebeca, a noiva de Isaque, uma virgem pura. E a Bíblia diz que Rebeca ocupou a tenda de Sara. A tenda de Sara estava vazia. Israel cumpriu a sua missão, saiu de cena. Agora entra a igreja. A igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Rebeca representa a igreja. Da mesma forma, Esther, Vasti representa a nação de Israel. Por desobediência ao rei, Vasti perdeu o trono. O trono ficou vazio. Agora, nesse trono vazio, vai sentar Esther, uma virgem pura. Ela ocupou, em nenhum momento, Rebeca ficou ao lado de Sara. Não. Sara partiu, Rebeca assumiu o lugar. Vasti perdeu o trono ficou vazio. Esther ocupou o trono. Então, a igreja sempre foi representada por uma virgem pura. A igreja está representada pela Sunamita, a noiva de Salomão. Então, em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos a igreja representada por uma mulher grávida. E aqui diz que essa mulher está grávida. Então, nós entendemos que esta mulher, esta mulher grávida, representa a nação de Israel. A nação de Israel. E vamos ver aqui o destaque que esta mulher tem aqui no capítulo 12. O destaque que esta mulher tem aqui no capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de sol. Em Apocalipse, nós vamos ter que entender a simbologia. Tudo aqui está envolto em simbologia. Esta mulher está vestida de sol. Deus é chamado de sol da justiça. Deus é um Deus de glória. A mulher vestida de sol significa Israel envolvido pela glória de Deus. A nação de Israel envolvida pela glória de Deus. Em segundo lugar, aqui diz que, tendo a lua debaixo dos seus pés, esta mulher
que no nosso entendimento representa Israel, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Se não entendermos a simbologia, não vamos entender Apocalipse. A lua está a 384.400 quilômetros da Terra. De qualquer parte da Terra dá para ver a lua. De qualquer parte da Terra dá para ver a lua. E esta mulher tem os seus pés sobre a lua. Significa que ela está acima da lua, acima da lua. Assim como Israel pode ser visto por todo mundo, da mesma forma, assim, Israel pode ser visto por toda parte do mundo. Existem muitos países que você nunca ouviu falar. Existem muitos países que nós nunca vamos ouvir falar nele. Mas todos conhecem um povo chamado Israel. Todos sabem onde está esse país chamado Israel. Jesus comparou Israel com uma figueira à beira da estrada. Não tem como não vê-la. É uma figueira à beira da estrada. E aqui ele está colocado numa posição muito elevada. Os pés acima da lua. Significa que Israel tem um destaque mundial. Um destaque mundial. Isto comprova mais uma vez que esta mulher representa a nação de Israel. Na sequência vamos ver, e tinha uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. São 12 tribos de Israel. Israel é formado por 12 tribos. Então a mulher foi vista com uma coroa com 12, uma coroa com 12 estrelas. Não tem como a gente não entender que esta mulher é Israel. E se diz aqui que a mulher estava grávida, com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Então, o primeiro destaque é para esta mulher. E eu creio que esta mulher realmente representa a nação de Israel. Agora, o segundo destaque aqui, aparece: e viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho. Não era apenas um dragão, não era apenas um grande dragão, mas era um grande dragão vermelho. Vermelho fala de mortes, vermelho fala de guerras. E esse grande dragão vermelho tem sido o responsável por todas as guerras havidas na terra. Ele é um grande dragão vermelho, fala de guerras, fala de sangue. E nós sabemos que até 1914, tinha havido na Terra, até 1914, a história registra 901 guerras. Em 1914 a 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, em todas essas guerras, existente desde a história, em toda a história da humanidade, todas as guerras, em todas as guerras, tivemos a presença desse grande dragão vermelho. É ele que motiva todas as guerras. De 14 a 18, tivemos a Primeira Guerra Mundial, e Satanás estava presente. Nesta guerra morreram cerca de 20 milhões de pessoas, de 14 a 18, 20 milhões de pessoas. E ele é um grande dragão vermelho, é ele que incentiva as guerras. De 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Se na guerra de 14 a 18 morreram 20 milhões, a história registra que na Segunda Guerra Mundial morreram 4 vezes mais. Se na primeira foram 20 milhões, nós chegamos a 80 milhões. Ele é um grande dragão vermelho.
Ele é um grande dragão vermelho. Ele não é um dragão, ele é um grande dragão. João viu um grande dragão. Ele está presente em todas as guerras, em todos os conflitos que existem no seio da família, visando dividir famílias. Ele está presente. É ele que motiva todas as guerras. Ele está presente em todos os conflitos que existem, inclusive dentro do movimento evangélico. Há conflito. Um querendo derrubar o outro. A gente querendo derrubar o pastor. Há conflito. Em todos os conflitos, esse grande dragão vermelho é participante. É ele que motiva todos os conflitos. Ele é um grande dragão vermelho. Um grande. Quem o conhece, brinca com ele. Ele não é apenas um dragão. Ele é um grande dragão vermelho. Ele é representado pelo número 6. Só Deus está acima dele. Só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo é 7. Deus Pai é 7, o Filho é 7, o Espírito Santo é 7. Ele é 6. Ele é 6. E vai montar uma trindade diabólica durante a grande tribulação. Ele será 6, o anticristo será 6 e o falso profeta será 6. Então, ele é um grande dragão vermelho. No capítulo 12, descreve a queda dele. Então, aqui diz que o dragão parou diante da mulher. O dragão parou diante da mulher, sabendo que o Salvador viria de Israel. Satanás não foi perder tempo com os heveus, com os cananeus, com os heteus, com os jebuseus, com os gregos. Ele sabia que o projeto de Deus estava centrado em Israel. Então, ele parou diante da mulher. Ele parou diante da mulher. E o capítulo 12 descreve a sua queda. E a queda de Satanás está em 2 capítulos da Bíblia. Se você quiser conhecer a história da sua queda, Isaías capítulo 14. Vamos ver rapidamente aqui o que Isaías fala sobre ele. São apenas 2 passagens. Sobre a queda de Satanás, são apenas 2 passagens. Isaías capítulo 14. E Isaías vai dizer aqui no versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Era isso que ele era, estrela da manhã, filha da alva. Ele era um querubim de luz. Ele era um querubim de luz. Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu. Ele estava na terra. Nós vamos ver no livro de Pentateuco que Deus entregou a terra a ele era o governador, uma espécie de governador da terra. E ele diz aqui: eu subirei. Então ele estava aqui embaixo. Subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na sequência, no capítulo 14 de Isaías, nós vamos ver como aconteceu a sua queda, que o apóstolo João descreve aqui no capítulo 12. Mas em Ezequiel também fala, é a segunda passagem, Ezequiel capítulo 28. São apenas 2 passagens bíblicas. Isaías 14, Ezequiel 28. E aqui Ezequiel, ele está tipificado na figura do rei de Tiro. Mas diz o versículo 13, estava no Éden. Quem estava no Éden era ele, jardim de Deus. Tu eras querubim ungido, versículo 14. Versículo 15, perfeito era nos seus caminhos. Tudo isso aqui era ele. Agora o apóstolo João vai descrever aqui no capítulo 12 a sua queda. Ele foi precipitado, versículo 9, precipitado
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Ele foi jogado para a terra. O trono dele, irmão, ele não está no inferno, não. Ele está solto. Ele está solto. E o trono dele, nós sabemos que está no espaço. Está entre o céu e a terra. Mas a influência dele, dos seus milhões, 1/3 dos anjos seguiu Satanás. Então, a esfera de ação de Satanás e seus milhões de demônios é a terra. Ele foi jogado, o trono está entre o céu e a terra, nós não sabemos onde. Mas a ação deles é sobre a terra. Então, Satanás não está preso como alguns pensam, não. E nem vai ser preso tão cedo. Ele só vai ser preso quando Jesus, no capítulo 19, sim, ele será preso por 1000 anos. Então, este é o grande dragão que nós vemos aqui no capítulo 12. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado de Diabo e Satanás. Então, no capítulo 12, os dois personagens, a mulher representa a nação de Israel, e o grande dragão, um grande dragão vermelho. Eu quero aqui destacar isto. Ele não é um dragãozinho, não. Ele é um grande dragão vermelho. Ele era a segunda autoridade no céu. Ele só estava abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, brincar com ele é não conhecer o seu poder. É não conhecer o seu poder. Então, os dois destaques do capítulo 12. Capítulo 13. Dois destaques no capítulo 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Vamos entender agora esses dois personagens. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Mar, na Bíblia, fala de povos, agitação. Ele vai aparecer no momento de grande agitação em toda a terra. E vamos ver como ele vai aqui. Eu me pus sobre a areia e vi subir do mar. Mar fala em agitação, povos, nações agitadas. Ele vai surgir dentre as nações no momento de grande agitação. Ele subiu do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Este é o anticristo. No capítulo 12 é Satanás. Agora, no capítulo 13 é o anticristo. Esse anticristo, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré, ele vai ungir o anticristo. Então, aqui nós temos uma descrição do anticristo. Ele vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Cabeças fala de inteligência. 7 fala de perfeição, fala da plenitude. Então, esse homem vai ser revestido de uma sabedoria muito grande. Tem 7 cabeças. Cabeças fala de inteligência. Cabeça fala de capacidade mental. E o anticristo foi visto com 7 cabeças. 7 cabeças. E tinha 10 chifres. 10 chifres. Chifre na Bíblia fala de poder, fala de força. João o viu com 10 chifres. Capacidade plena para reinar sobre todos os povos da terra. Capacidade plena para governar sobre todos os povos da terra. E ele será um governante universal. 7 cabeças e 7 chifres. 7 cabeças e 7 chifres. E um nome de blasfêmia. A besta que vi, agora nós vamos ver o poder que Satanás vai dar a ele.
Se você ler aqui a Bíblia, lendo aqui, nós vamos ver. A besta que vi semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, seu grande poderio. Agora, como é que eu vou entender aqui o grande poderio que esse homem vai receber? O poder dele, está escrito aqui, é semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão. Pronto. Agora vamos lá para o livro de Daniel. Daniel, até o capítulo 6, é um livro de história. Do capítulo 7 em diante, é um livro de escatologia. Deus deu a Nabucodonosor. Vamos começar aqui na ordem decrescente. Aqui está na ordem crescente. Vamos começar na ordem decrescente. Falar primeiro do leão. O seu poder era semelhante ao poder do leão. O leão, Deus revelou a Nabucodonosor através de um sonho. Deus mostrou a Nabucodonosor uma estátua. Essa estátua, Deus mostrou o Império Gentílico chegando ao seu ponto mais alto. Ao ponto mais alto. Começou com Nimrod, o Império Gentílico. Agora Deus permitiu que chegasse ao topo. Ao topo. Deus vai mostrar em sonho a Nabucodonosor como ele vai desfazer esse império. Como vai desfazer esse império? Então, para Nabucodonosor, Deus mostrou a Babilônia como a cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Cabeça está colocada no ponto mais alto. E o ouro é o mais nobre dos metais. Então, Deus mostrou que o Império Gentílico havia chegado ao ponto mais alto. Dali não ia subir mais. Agora, Deus vai mostrar como ele vai demolir. Então, Deus mostrou a mesma coisa para Daniel. Só que para Daniel, Deus mostrou em visões. O Império Babilônico, Deus mostrou para Daniel na figura de um leão, e esse leão tinha 2 asas. O leão é o rei dos animais. E um leão com 2 asas fala da velocidade com que o Império Babilônico seria formado. Em 536, o pai de Nabucodonosor era um líder tribal, Assurbanipal, Nabopolassar. O rei ali naquela região era Assurbanipal. E o pai de Nabucodonosor era um líder tribal. Mas Deus mostrou o império como um leão com 2 asas. De 536 até 612, esse império nasceu, cresceu, chegou ao topo do mundo e derrubou o império da Síria. Então, é um leão com 2 asas. E o poder do anticristo vai ser semelhante ao poder de Nabucodonosor. É o que nós vemos aqui. E o seu poder era semelhante ao do leão. Era como o leão. Mas não é só. O Nabucodonosor, então, tinha um poder. Ele dominou o mundo. Dominou o mundo de 612 a 539. O mundo ficou sob domínio dele. Ele tinha um grande poder. E aqui está escrito que o poder do anticristo será semelhante ao poder de Nabucodonosor. Mas não é só isso, não. O poder dele é semelhante, é como e os seus pés como os de urso. O urso, na estátua de Nabucodonosor, o peito e os braços eram de prata, representando o império Medo-Persa. E, na visão de Daniel, esse império foi mostrado na figura de um urso. O leão é o rei dos animais, mas o urso é muito forte.
E Daniel viu esse urso ele cresceu de um lado. Quando Ciro assumiu o trono, ele fez uma aliança com Dario. Ciro, rei da Pérsia, aliou-se com Dario, rei da Média. Formou-se então o império, esse segundo império, Ciro e Dario. Agora aqui, o Ciro e Dario derrubaram o Império Babilônico. No ano 539, o Império Babilônico foi derrubado pelo Império Medo-Persa. Então, o Império Babilônico, Medo-Persa, naquele momento, superava o poder de Nabucodonosor. E o poder do anticristo será semelhante ao poder de Ciro e Dario. Semelhante ao poder de Ciro e Dario. E mais ainda, o poder do anticristo será semelhante. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Na visão de Nabucodonosor, o leopardo aqui representa o Império Grego. Na visão de Nabucodonosor, ele era o ventre e as coxas de bronze. Mas para Daniel, Deus mostrou o império na figura de um leopardo. E esse leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. O leão tinha 2 asas. Esse leopardo tinha 4 asas. O leopardo já é o mais veloz dos quadrúpedes, mas esse leopardo tinha 4 asas. Ele vai falar da rapidez com que Alexandre assumiria o poder mundial. O pai dele morreu, Filipe II morreu em 536, uma guerra. Alexandre tinha 20 anos. Alexandre assume o trono com 20 anos. Com 13 anos, ele havia conquistado todo o mundo e havia derrubado o Império Medo-Persa. Então, ele era um leopardo com 4 asas. Em 13 anos, ele dominou o mundo. O anticristo, o poder dele será semelhante ao poder que teve Nabucodonosor, ao poder que teve Ciro e Dario e ao poder que teve Alexandre. É isso que está escrito aqui. Agora, ainda mais. E o dragão deu-lhe o seu poder. Ele é 6. Aqui está escrito que o dragão deu-lhe o seu poder. O que mais? O dragão deu-lhe o seu trono. Ele não tinha trono. Nós vimos lá, na abertura do primeiro selo, que ele recebeu uma coroa. Ele não tinha coroa. Então o dragão, Satanás, vai dar a ele o seu trono e o seu grande poderio. Esse homem vai dominar toda a terra. O governo desse homem vai ser terrível. Ele vem Satanás vai ungí-lo, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Satanás vai ungir o anticristo. E esse anticristo vai dominar toda a terra. Eu fico feliz porque creio que nós não estaremos aqui nesse período. Mas aqueles que estiverem, certamente vão conhecer como ele vai fazer num primeiro momento, segundo as profecias, a visão de Daniel, ele vai implantar uma paz na terra. Ele vai ter força suficiente para implantar a paz na terra. Todos os governantes vão ter que submeter a ele. Ele vai implantar uma paz. Nós vimos ele montado num cavalo branco e tinha um arco na sua mão. E ele vai impor a paz. Mas Daniel diz que na metade da semana, Daniel fala desse governo do anticristo como sendo uma semana de anos, 7 anos. E Daniel diz que na metade da semana, ele vai romper os acordos. Israel vai pensar que o anticristo é o Messias. Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, pensando que é o Messias. Mas Daniel diz que na metade da semana, ele vai romper o acordo. Aí vai começar a grande tribulação. Aí começa então a grande tribulação. Esse é o destaque primeiro do capítulo 13. O destaque segundo
é uma besta que subiu da terra. Destaque segundo, uma besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar é o anticristo. O grande dragão vermelho é Satanás. E a besta que subiu da terra, aqui fala de pássaro, a besta que subiu da terra, tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Aqui fala de um líder religioso. Ele é semelhante a um cordeiro, semelhante a Cristo. Aqui fala de um líder religioso que Satanás vai levantar para ser o líder religioso ao lado do anticristo. E falava como dragão, um cordeiro falando como dragão. E exerce todo o poder que a primeira besta, na sua presença, e o faz. Então, este homem vai ser um líder religioso. E ele vai ser encarregado de criar uma nova religião. Uma nova religião. Será a religião do anticristo. Essa religião, tem muita gente aí pensando que vai ser a Igreja Católica. A Igreja Católica, para quem não estuda Bíblia e também não conhece um pouco da história, pensa que a religião católica é a maior religião da Terra. Não é, não é. A Igreja Católica, em 1095, a igreja foi dividida em 2. Uma parte ficou com o Oriente e a outra parte com o Ocidente. Então, a Igreja Católica hoje, o Papa é líder de 23 igrejas. Dessas 23 igrejas, 22 estão no Oriente. 22 estão no Oriente. E essas 22 igrejas no Oriente não tem expressão nenhuma, é uma igreja pequena. Consta que essa igreja tem cerca de quase 17 milhões de membros. Mas só a China, a população da China é de 1.430 bilhões. 1.430 bilhões. E lá pode-se contar, nos dedos da mão o número de cristãos que tem lá. A Índia, a população da Índia é de 1.038 bilhões. Somando a população só da China e da Índia, dá mais de 4 bilhões de habitantes. E o catolicismo ali não tem expressão. O catolicismo é forte aqui na América Latina. Esta é a Igreja Católica Latina. Aqui sim, ela domina a América Latina. Só não domina os Estados Unidos e Canadá. Mas a América Latina inteira não se pode comparar com um país como a China. Então, aqui, a Igreja Católica é forte. Mas no cenário mundial, quem domina o Oriente, e é lá que está a maior parte da população da Terra, quem domina lá são os muçulmanos, é o islamismo, é o budismo, é o confucionismo. O cristianismo lá não tem expressão. Então, jamais a Igreja Católica será a igreja que vai ser liderada aqui pelo falso profeta. Nós estamos vendo no momento, tudo que está acontecendo na Terra hoje não está acontecendo por acaso. Existe um movimento chamado ecumenismo, um movimento no sentido de unir as religiões. Você acompanha pela imprensa, recentemente o Papa fez uma visita ao Oriente e chamou atenção, que foi a primeira vez que um Papa visita um patriarca. Mas essa movimentação tem uma razão de ser. Satanás está preparando o mundo para o governo do anticristo. Quando o anticristo começar, o mundo tem que estar preparado. E, recentemente, houve uma reunião no Vaticano para tratar desse movimento de ecumenismo, unir as religiões. E um dos grandes líderes da nossa igreja aqui no Brasil, o pastor presidente do Ministério Madureira, foi convidado.
E ele participou dessa reunião lá no Vaticano, uma reunião de líderes mundiais para tratar dessa movimentação de unir as religiões. Então ele foi muito criticado, inclusive porque tratou o Papa de Vossa Santidade, mas ele aceitou o convite, ele estava lá como representante, como líder representante aqui do Brasil. Então é um movimento que está acontecendo, todo mundo está vendo. Satanás está preparando o mundo, e durante o governo do anticristo haverá uma só religião, e essa religião, o líder é o falso profeta, o líder é o falso profeta, e essa religião vai ser a soma de todos os movimentos religiosos, tudo quanto é espiritismo, idolatria, estará nessa religião, é a religião do anticristo, não tem nada a ver com as religiões atuais, será a soma de todas, espiritismo, tudo. Vai haver uma união. E essa união aqui vai ser liderada pelo falso profeta, que é o líder religioso. E esse falso profeta vai ser sustentado pelo anticristo. Nós vemos o falso profeta aqui no capítulo 17. João viu uma besta. E essa besta, ele viu aqui, versículo 3, e levou meu espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta. Esta mulher representa a igreja que vai ser criada pelo falso profeta. Esta mulher, essa igreja, está sendo apoiada no anticristo. E vi uma mulher e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate. Escarlate é vermelho, escarlate é sangue. Essa besta é o anticristo, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Este é o anticristo. E a mulher estava vestida de púrpura, riqueza, púrpura, e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Esta é a religião do anticristo, a religião do anticristo, que nós vamos ver na sequência do capítulo, que num segundo momento, na primeira metade do governo do anticristo, o falso profeta vai ser esse líder, mas depois o anticristo vai se declarar Deus e vai entrar no templo em Jerusalém e vai exigir adoração. Agora, então, o falso profeta é saído de cena. Esta é a segunda besta que nós encontramos aqui, no capítulo 13. A besta que subiu da terra. Fala, portanto, do falso profeta, o líder religioso, que vai estar ao lado do anticristo. Capítulo 14. Nós vamos destacar aqui o cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Monte Sião aqui simboliza o céu. Um cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Então nós vimos aqui, já comentei com vocês sobre esse assunto, sobre os 144.000 judeus que serão marcados por Jesus para pregar o Evangelho em toda a terra. O Evangelho do Reino será pregado em toda a terra. E um grande número de pessoas vão aceitar essa mensagem, vão dar a própria vida, vão morrer, vão ser sacrificados. Agora João viu no céu, no Monte Sião. Então, esta visão é o resultado do trabalho feito pelos 144.000, sobre os quais nós já falamos em aulas anteriores. Esse é o destaque aqui do capítulo 15, capítulo 14, o cordeiro e os seus remidos. Aqui não se fala na igreja. A igreja a igreja já passou, logo após o arrebatamento, haverá 2 eventos no céu, com a igreja.
Primeiro o tribunal de Cristo, depois a igreja será celebrada as bodas do Cordeiro. Essa multidão aqui não é a igreja. Essa multidão será composta por aqueles que vão morrer durante a grande tribulação. E são o resultado do trabalho das 144 mil. No capítulo seguinte agora, capítulo 15, 7 anjos e as taças das últimas pragas. Eu não vou poder comentar com vocês cada uma dessas pragas. Você tem aqui no seu livro, e nós não vamos poder comentar com vocês cada uma das pragas. Mas aqui, vamos dar uma passadinha rápida. 3 anjos proclamam a justiça, o juízo de Deus. E viu um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Anjo não prega o evangelho. Aqui está falando da rapidez com que o evangelho será pregado. E outro anjo, versículo 8, e outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia. E deixa eu acompanhar aqui pelo livro As 7 Taças, fazer um pequeno resumo, porque, é claro, não vamos poder comentar tudo que está aqui no livro. Então, já estamos aqui na lição 8. Lição 8. A primeira taça será derramada na terra, assim como foi a primeira trombeta. Então, aqui, apareceu uma chaga ruim, maligna, nos homens que tinham o sinal da besta. Esta é a primeira taça. A segunda taça, derramada no mar. A primeira taça, morreu 1/3 das criaturas do mar. Agora, nessa aqui, o mar se tornou em sangue. E morreu todo ser vivente. Todo ser vivente. Agora estamos entrando na reta final. O mar se tornou em sangue. A terceira taça, essa foi derramada sobre os rios. Na primeira, nas trombetas, 1/3 da água potável foi atingida. Agora aqui vai ser na totalidade. A sua taça nos rios e nas fontes de águas e tornar-se em sangue. Toda a água potável transformada em sangue. Isto aqui fala da grande tribulação. Isto aqui fala daquilo que vai acontecer. A quarta taça, o sol vai abrasar e muita gente vai ser queimado. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemavam contra Deus. Deus criou o universo. Deus tem o controle do universo. Deus criou a nossa galáxia. Nós vivemos numa galáxia. Essa galáxia é presidida pelo Sol. E o Sol, Deus criou, em torno do Sol, giram 8 grandes planetas. Mas para cada um existe uma trajetória. Para cada planeta existe uma trajetória. E esse planeta não sai, nem pode aproximar, nem pode afastar. Se a Terra desviar da sua órbita e aproximar-se um pouquinho do Sol, ela será queimada. Se a Terra desviar da sua órbita e afastar um pouquinho do Sol, ela será congelada. Então, Deus criou o universo e Deus mantém o controle do universo. Esse mesmo Deus pode mudar as coisas. Eu não sei se Ele vai fazer a Terra aproximar um pouquinho, sair da sua órbita, ou se Ele vai aproximar o Sol da Terra. Ele é o Criador. Então, certamente vai acontecer isto. Provavelmente a Terra vai sair da sua órbita, vai aproximar um pouquinho e o Sol vai queimar. Vai acontecer isso aqui. Os homens serão abrasados pelo calor do Sol. Quinta taça. A quinta taça foi lançada sobre o trono da besta, diretamente sobre o trono da besta. E a sexta taça
foi lançada sobre o grande rio Eufrates. Esse grande rio Eufrates é o maior rio, já foi considerado o maior rio em extensão. O Amazonas era o maior rio em volume de água. E o Eufrates, o maior rio em extensão. Você tem aí até as medidas. Depois se descobriu que o Amazonas, que nasce lá no Peru, na Cordilheira dos Andes, realmente ele nasce um pouquinho para cima de onde eles imaginavam. E o Amazonas se tornou também o maior rio do mundo, em volume de água e em extensão. O rio Eufrates, então, é o segundo maior rio da Terra. E esse rio vai secar. Secando esse rio, no seu leito, vai se abrir uma estrada. E diz a palavra que é por essa estrada que virão os reis do Oriente. E é por essa estrada que virão os chineses. É por essa estrada que virão os japoneses. É por essas estradas que virão os indianos. As 3 grandes populações da Terra. Então, esse exército será um exército incontável. Esse exército está vindo para participar da batalha do Armagedon, que será travada no final da grande tribulação. Então, este é o destaque que nós temos aqui do capítulo 16, as taças, e capítulo 17 e 18. Capítulo 17 vai falar da queda de Babilônia mística. A queda de Babilônia mística. Essa Babilônia mística representa um movimento religioso anti-Deus. Um movimento religioso anti-Deus. Essa Babilônia mística começou a ser formada por Nimrod, como eu mostrei para vocês, lá no capítulo 10 de Gênesis. Nimrod começou um movimento anti-Deus. E depois esse movimento se transformou no Império Mundial. Então, esse movimento aqui, a Babilônia mística, fala de um movimento anti-Deus. E nós temos aqui, então, que vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Prostituição é simbolismo de idolatria. Esse movimento será, nesse movimento haverá idolatria, tudo quanto é feitiçaria. É um movimento que começou com Nimrod e foi crescendo através dos séculos, e agora, no capítulo 17, João vai ver a queda da Babilônia mística. A queda da Babilônia mística. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. É o anticristo, é o falso profeta sendo levado pelo anticristo. Aqui descreve a sua religião. Uma besta de cor escarlate, vermelho. E estava cheia de nome de blasfêmias. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Capacidade intelectual e poder de governo. 7 cabeças e 2 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, riqueza, e de escarlata, adornada com ouro. Será uma religião muito rica. Será uma religião onde estará concentrada toda a idolatria que vem desde os tempos de Nimrod. Será uma religião que está concentrada todo o espiritismo de toda a história. E esta religião aparece aqui no capítulo 17, quando a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E nós vamos ver aqui no capítulo 17 a queda desse grande movimento, o final desse grande movimento que começou com Nimrod. E de Nimrod passou a todos os grandes impérios. Nós vemos aqui, no capítulo, no versículo 9 e 10, foi dito: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes.
e sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 7 reis. 5 já caíram. Aqui nós estamos falando da queda da Babilônia mística, que começou a ser formada com Nimrod e depois passou para todos os grandes impérios. E o anjo foi dito aqui. E também são 5 reis. E são também 7 reis. 7 reis. 5 já caíram. E um ainda existe. E o outro não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Vamos entender isto. 5 já caíram. Nós estamos falando da Babilônia mística, e nessa Babilônia mística, fundada por Nimrod, ela passou para todos os grandes impérios. Todos os grandes impérios foram dominados por Satanás. 5 já caíram. Quais são 5? Primeiro império mundial, o Egito. Egito dominou o mundo de 1600 a 900. O Egito dominou o mundo de 1600 a 900 a.C. Todo este movimento místico estava em todos os impérios. O Egito foi derrubado no ano 900 pela Assíria. Agora forma o segundo grande império. 5 já caíram. Primeiro, já caiu o Egito. Agora vem a Síria. A Síria vai dominar o mundo de 900 até o ano 612. E todo esse movimento aqui de idolatria, feitiçaria, espiritismo estão presentes em todos esses impérios. Agora, a Síria domina o mundo de 900 a 612. A Síria caiu. O segundo império a cair. Agora levanta o Império Babilônico. O Império Babilônico domina o mundo de 612 até 539. Terceiro grande império mundial. Em 539, o Império Babilônico cai. É o terceiro império a cair. Agora levanta-se o Império Medo-Persa. Vai dominar o mundo de 539 até 331. 331, o Império Medo-Persa cai. Mais um império caindo. Agora levanta-se o Império Grego, 331 a 146. Em 146, todos esses impérios foram dominados por esse poder satânico. Tudo quanto é idolatria, feitiçaria, foi passando de império para império. Em 146, cai o Império Grego. Foi dito aqui que 5 já caíram. 5. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. 5 já caíram. Mas foi dito a João na década de 90, um ainda existe, que era o Império Romano. Um ainda existe, que era o Império Romano. E o outro ainda está por vir. Esse outro império que está por vir seria o império do Anticristo. O outro está por vir. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Agora nós podemos imaginar o tempo que durou outros impérios. Egito, de 1600 a 900, são 700 anos. O Império da Síria, de 900 a 612. O Império Babilônico, de 612 até 539. O Império Medo-Persa, de 539 a 331. O Império Grego, de 331 a 146. Agora, o Império Romano começou em 146. Ainda existia no tempo de João. E o Império Romano só cairia. Foi dividido em 395 em 2. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, caiu em 476. Caiu o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, cairia em 1551. Mas foi dito a João que ainda um império se levantaria. Um império ainda se levantaria. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Um ainda existe, era o Império Romano. Agora está faltando um. E quando vier, convém que dure pouco tempo.
Esse será o império do anticristo, irmão. Durará apenas 7 anos. Durará apenas 7 anos. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Vai durar apenas 7 anos. Então, olhando aqui, um pouco de conhecimento geral, a gente vai identificando as coisas. Como as coisas vão acontecendo. Como as coisas vão acontecendo. No capítulo 18, agora tem a Babilônia real. Capítulo 18 fala de uma Babilônia real, literal. Mas a Babilônia que nós conhecemos, do tempo de Nabucodonosor, quando os Medo-Persa derrubaram o império de Nabucodonosor, eles não destruíram Babilônia. Não destruíram Babilônia. Quando Alexandre derrubou o império Medo-Persa, o Alexandre não destruiu Babilônia. O Alexandre continuou morando em Babilônia. E a história nos mostra que com 33 anos, em 13 anos ele dominou o mundo. Com 33 anos, em Babilônia, a história nos mostra que ele entrou numa grande depressão, começou a beber e morreu com 33 anos em Babilônia. Então, os Medo-Persas não destruíram Babilônia. Os gregos não destruíram Babilônia. Não consta que os romanos destruíram Babilônia. A Babilônia sumiu do mapa. Nós não temos nenhum registro da queda de Babilônia, mas sabemos que Babilônia desapareceu. E sabemos, por intermédio das profecias que está no seu livro, de Jeremias, de Isaías e de Zacarias, que a Babilônia será reconstruída. Babilônia será reconstruída. Não temos notícia de como Babilônia acabou, mas sabemos que no lugar onde estava a Babilônia vai ser erguida uma nova cidade, porque essa cidade do capítulo 18 é real e literal, e ela somente será destruída nesta época. Vai cair a grande Babilônia. Agora, Babilônia não existe, mas certamente, no mesmo lugar onde estava Babilônia, e Babilônia estava lá me fugiu aqui o nome do país lá. É exatamente, como é que o país aqui do Saddam Hussein? Iraque, né? Iraque. Babilônia será reconstruída no Iraque, porque era lá que estava a Babilônia que sumiu. Então, uma nova cidade será construída. Mas o governo do anticristo vai durar pouco tempo. Será que dá tempo para construir uma cidade? O Brasil já construiu uma cidade. Construiu no Cerrado de Goiás. Ali não produzia nada, não tinha habitação, no Cerrado. Juscelino foi eleito presidente no dia 3 de outubro de 55. Tomou posse no dia 31 de janeiro de 56. Foi presidente 5 anos. Não havia reeleição naquela época. E, em 1956, começou a construção de Brasília. 56. No dia 21 de abril de 60, 21 de abril de 60, Brasília foi inaugurada. Se o Brasil, com os poucos recursos que tinha, construiu uma cidade em 4 anos, imagina os árabes, que 2/3 da riqueza da terra está concentrada naquela região. Então, Babilônia será reconstruída, porque Deus tem um acerto de conta com Babilônia, e ela será destruída aqui no capítulo 18. E você tem aí as consequências da destruição dessa Babilônia. É o que nós temos aqui de destaque no capítulo 18. No capítulo 19, eu estou passando aqui pela Bíblia, de cada capítulo, do capítulo 12 ao capítulo 19,
Eu fiz alguns destaques principais, João. É claro que o seu livro, com 53 páginas dessas 2 lições, vai dar a você um conhecimento muito maior. Se você não teve muito tempo a estudar, esse livro é seu. Todas as vezes que você precisar de informações a respeito do livro de Apocalipse, é só abrir esse livro. O essencial você vai encontrar nesse livro. Agora vamos aqui para o capítulo final da lição de hoje. Uma parte do capítulo 19. Uma parte do capítulo 19. Vamos aqui ver, está no final da lição 8. As bodas, texto 5, né? As bodas do Cordeiro, uma festa no céu. Do capítulo 19, a lição de hoje vai até o versículo 10. Fala das bodas. Na próxima aula nós vamos ver a sequência desse capítulo. Então, nós que estudamos Bíblia, sabemos que o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. Nós cremos assim. E logo após o arrebatamento, a igreja será levada para o céu. No arrebatamento, todos os mortos que estão no paraíso vão ressuscitar. Todos os vivos vão ser transformados. Paulo descreve isto em 1 Tessalonicenses. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo o capítulo 2, Paulo fala do anticristo. Todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala do anticristo. Agora vamos voltar a 1 Tessalonicenses. Paulo descreve o arrebatamento da igreja. Ele diz que no abrir e fechar de olhos acontecerá o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação aos mortos que morreram sem salvação. Estes só vão ressuscitar 1000 anos depois. Então, no momento do arrebatamento, a igreja será levada para o céu. Todos os mortos que estão no paraíso vão ressuscitar. Então, no céu, no momento, não existe nenhum ser humano. No céu, no momento, não existe nenhum ser humano. Em que pese a Igreja Católica. Em 1950, o Papa declarou a Assunção de Maria. Então, foi declarado em 1950 que Maria ressuscitou, Maria foi levada para o céu. E ela é a rainha do céu. Isso não tem fundamento bíblico. No céu, no momento, não existe nenhum ser humano. Todos que morreram estão no paraíso. E o paraíso não é o céu. Quando, na hora do arrebatamento, todos os mortos ressuscitarão. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. No abrir e fechar de olho. Agora sim, a igreja será levada para o céu. No céu, segundo o apóstolo Paulo ensina, nós teremos dois eventos. Paulo descreve isso em Coríntios. Primeiro evento, o tribunal de Cristo. Os crentes salvos, as nossas obras, serão julgadas perante o tribunal de Cristo. Não haverá julgamento para nós. Quem está no céu não está sujeito mais a julgamento, mas as nossas obras serão julgadas. Paulo descreve 3 tipos de obra. Os que trabalharam, produziram obra feita em ouro, em prata ou em madeira, feno ou palha. Todos que levar obras feitas em ouro, vão receber a sua recompensa. Prata, vão receber a sua recompensa. Madeira feita ou palha, madeira, feno ou palha, essas obras vão se queimar. E as obras se queimando, o ouro é tudo que nós fazemos para a glória de Deus. O ouro é tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E eu penso que eu estou ministrando esta aula para a glória de Deus.
Eu penso que nesses 15 anos de Fatesa, eu tenho dedicado a minha vida à obra de Deus. Nós nunca pensamos em recompensa financeira. Eu nunca recebi salário de igreja. Eu não recebo salário. Nesses últimos 15 anos, eu estou dedicando a minha obra, ao meu trabalho, para fazer a obra de Deus. Eu estou trabalhando em ouro. Estou trabalhando em ouro. Esta aula está sendo ministrada para a glória de Deus. Não é um homem que está aqui. Eu não estou aqui para mostrar quem eu sou. Eu não estou aqui para mostrar o que eu tenho de meu. Eu estou aqui para ser usado pelo Espírito de Deus. Quem trabalha usado pelo Espírito de Deus está fazendo obra em ouro. E as nossas obras serão provadas pelo fogo. E o fogo não destrói o ouro. O fogo não destrói o ouro. Então, tudo que nós fizermos para a glória de Deus, no tribunal de Cristo, receberemos a nossa recompensa. Prata fala de redenção. Tudo que nós fazemos no sentido de trabalhar para ganhar almas. Redenção é prata. E a prata a prata não é queimada pelo fogo. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Mas quem trabalhou com madeira, feno ou palha, essas obras serão queimadas. Agora Paulo diz, todavia as obras serão queimadas, mas o crente vai permanecer no céu. Exatamente como aconteceu com Ló. Ló era muito rico em Sodoma. Muito rico em Sodoma. Já era rico quando chegou em Sodoma. Ficou muito mais rico em Sodoma. Mas ao sair de Sodoma, ele saiu com a roupa do corpo. Não levou nada, absolutamente nada de tudo que ele fez em Sodoma. Assim vai acontecer com muitos crentes. Estão na igreja há muitos anos, mas estão trabalhando com madeira, feno e palha. E essas obras serão queimadas. São obras que foram feitas para satisfazer o seu ego, a si próprio. Todavia o tal será salvo. Vai ficar no céu. O segundo evento, agora esse sim que está tratando aqui. O segundo evento será as bodas do Cordeiro. Depois que todos receberem os seus galardões, então haverá o cerimonial das bodas do Cordeiro, descrito aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 6. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijem-se, regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua igreja se aprontou. Já a sua igreja se apontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Este é o cerimonial da união entre Cristo e a igreja, uma união eterna entre Cristo e a igreja. A igreja nunca mais, a partir desse momento, a igreja nunca mais vai se separar de Cristo. E foi-lhe dado, e então nós vemos aqui, foi-lhe dado que vestisse de linho fino. Anjo não veste de linho fino. Aqui nós estamos falando da igreja. Puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Agora nós vamos ver na próxima aula a segunda manifestação de Jesus em glória. Segunda etapa da segunda vinda. E a igreja virá com ele. A igreja virá com ele. Versículo 14. Isso aqui é o assunto da próxima aula. Mas vamos fechar o nosso assunto aqui. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. Cavalo fala de força. A igreja agora virá em poder. Branco fala de santidade. E vestida de linho fino.
branco e puro, vestida de linho fino, branco e puro. Essa veste não é a veste dos anjos. Essa veste é a veste da igreja. Aquela grande multidão que nós vamos ver na próxima aula. Cristo montado num cavalo branco, seguindo por uma grande multidão, e essa grande multidão está vestida com vestido de linho fino, branco e puro. Esta é a igreja, que nós veremos na próxima aula, na nossa última lição deste ano. Lição 9, lição 10. Será a nossa última lição, depois férias. E no retorno das férias, vocês farão a prova referente a este livro. Então, nós pararemos na 10ª lição, e no retorno das férias, a prova da lição do livro de Apocalipse, e vamos iniciar uma nova matéria, o Pentateuco. Chegamos aqui ao final da nossa aula, acreditamos ter feito um pequeno resumo de tudo aquilo que está entre o capítulo 12 e o capítulo 19 de Apocalipse. Procuramos destacar em cada capítulo os eventos ou as coisas principais de cada capítulo. Querendo Deus, nós retornaremos na próxima aula, quinta-feira, se Jesus não vier. Vamos orar? Soberano, eterno e glorioso Deus,